Olá, vamos mais uma vez aí dissertar a respeito da infância, da adolescência, juventude e Pororó Pão Duro, né? Eu havia até comentado em 2, 3 tópicos atrás que eu gostaria de rever colegas, né? Primário, do ginásio, do científico, mas infelizmente isso se tornou quase que uma ginástica muito pesada, não consigo. Até tentei por via Facebook, né? Hoje em dia quase todo mundo tem, até mesmo os coroas como nós, mas não consegui não. E pode ser que até um outro dia eu tente novamente, porque gostaria de rever alguns deles, né? Sabendo que muitos não, mas alguns deles, repetindo, já não devem estar mais no nosso meio. E eu, há coisa de uns 2 anos atrás, tomei conhecimento de um dos que eu mais tinha amizade lá no São Luís Gonzaga, era o Zeca, o José Vicente, e ele infelizmente já morreu. Encontrei-me com o irmão dele, Toinho, e ele me deu essa triste notícia. Então, a gente vai seguindo pela vida, né? Eu, por exemplo, aconteceram alguns casos interessantes comigo com relação a reencontro de pessoas lá daquelas épocas idas. Um deles foi o Dico, morava lá na rua Enes Filho. Ele e o Sérgio, irmão, né? Éramos da mesma turma, patota, e eu cansei de ver muita televisão lá na casa deles. Era um apartamento térreo, né? Criados pela tia Ruth, gente muito boa mesmo, e peguei muita carona de televisão ali. Então um dia eu ia no centro da cidade a pé, caminhando ali na rua Graça Aranha, Avenida Graça Aranha, quando eu olhei lá na frente, uns 20, digamos uns 10, 15 metros à frente, pensei ter reconhecido a pessoa que ia andando ali, pelas costas, imaginem. Eu apressei o passo, olhei com ele, e quando olhei de lado assim, perguntei, você é o Dico? Eu já perguntei quase sabendo a resposta, mas ele me olhou, sim, eu sou o Dico, irmão do Sérgio, sim, morou lá na Penha Circular, sim. Aí eu me identifiquei, né, quem era. Eles me chamavam naquela época de Alu, lá na rua. Meu nome é Aloísio, e aí o apelido de rua era Alu. Era Alu para lá, Alu para cá, fora os outros apelidos que tinham. Eu fui um dos mais apelidados quando garoto, rapaz, né? Mas é que na nossa época não tinha esse negócio de bullying, né? No mínimo mandava o cara para um lugar qualquer, distante ou mal cheiroso, e acabou, não tinha problema nenhum. Eu, pelo menos dos que eu conheci, que tinha muito apelido e eram mexidos, ninguém nunca se traumatizou, como hoje em dia, todo mundo derretido, essa garotada aí. Mas paciência, né? Então, eu achei interessante, que eu reconheci pelas costas, né? E outro caso interessante também foi com o Guilherme, esse já da escola São Luís Gonzaga. Ele morava lá em Olinda, ainda mora, que eu reencontrei há pouco tempo, digamos assim, coisa de 5 anos atrás. Eu parei meu carro lá na Praça da Bandeira e fui almoçar num restaurante que eu ia com certa frequência, ali perto da delegacia. Então vinha na calçada andando, quando passei de frente de uma oficina que tem ali, tinha um cara sentado, acocorado, né, encostado na parede, aquele uniforme azul de oficina. Eu olhei, falei, caramba, esse cara é o Guilherme. Aí eu, como sempre fui corajoso, né, eu cheguei perto, falei, aí, você é o Guilherme? Ele me olhou assim, assustado, né, meio sem graça até. Você mora lá em Olinda ainda? Estudou no Colégio São Luís Gonzaga?
Quando eu dei esses detalhes, aí ele já se levantou. Aí eu falei, puxa, rapaz, você, digamos assim, envelheceu, mas não mudou nada, quase nada. Você seria capaz de me identificar, por exemplo, se eu te der algumas coordenadas? Eu era dos seus colegas bem próximos, cansei de ir, eu e mais outros colegas, lá na sua casa à tarde para estudar. Sua mãe nos tratava bem, servia aquele café. Você morava lá em cima daquele alto, né? Não era favela, não. Então, ele ficou me olhando assim, se arriscaria a dizer quem sou eu? Aí ele, rindo, né, falou o meu nome. Ah, você é o Aloysio? E, rapaz, você também é bom de cabeça, hein? Sou. E dali, como eu sempre andava ali na Praça da Bandeira, nos reencontramos e ficamos mais assíduos um com o outro, né? Entendeu? Achei aquilo sensacional. Um outro caso, eu vinha de carro pela Avenida Presidente Vargas, subindo, ali naquela área ali que tem o ponto de ônibus, aquele ponto de ônibus grande, um pouco depois, quem vem de lá para cá, no caso, quem vem da Candelária para a Praça da Bandeira, passando um pouco do cruzamento da Campo de Santana ali, mais à frente à direita tem um pontão lá, né? E quando eu vim ali devagar, o trânsito estava já parando pro sinal. Aí, quando eu olhei para o lado assim direito, reconheci um. Falei, caramba, aquele ali é o Walter Lino. E era muito amigo, nós éramos muito amigos na escola. Ele também era um dos bons alunos dali. Aí eu abri o vidro, né, buzinei e o chamei. Ei, oi, chega aí. E ele veio assim, um tanto quanto assustado, porque hoje em dia todo mundo se assusta com pouco, né? E a gente não pode nem fazer coisa alguma. Você é o Zeca, o Walter Lino? Ele tinha um apelido de Zeca na casa dele, né? Nós íamos muito lá. Aí ele olhando assim, sou. Aí eu falei, você tá com pressa, tá muito ocupado e tal? Ele, não, eu tô indo para casa. Então faz o seguinte, entra aqui rapidinho, que eu vou levar você num outro lugar aí, e você vai reencontrar um dos nossos colegas daquela turma. Topa isso? Ele naturalmente que topou. Entrou no carro, eu não dei pormenores de quem nós íamos encontrar, né? Fomos conversando, ele falando da vida dele, eu da minha, e quando chegamos lá na rua, na Praça da Bandeira, do restaurante, aí eu vim vagarosamente, parei na porta da oficina, meio na bandalha, digamos assim, mas era tranquilo, não causava problema a ninguém não. Aí saltamos, adentramos a oficina, aí eu perguntei pelo Guilherme. Guilherme está por aí? Aí ele veio lá de trás. O Walter Lino já ouviu o nome, né? Não sei se ele se lembrou do Guilherme na hora. Mas aí eu perguntei ao Guilherme, você olhando para esse colega aqui do lado aí, o reconheceria? Vou te dar uma dica, ele era lá do São Luís Gonzaga. Eles se olharam e o Walter Lino, como eu disse, já tinha ouvido falar no nome do Guilherme, mas o Guilherme não. Ficaram se olhando e o Guilherme disse, não reconheço. Aí eu identifiquei, né? E pronto. Aí ficamos ali os três batendo papo, se lembrando daqueles bons tempos, né? Infelizmente, eu troquei telefone com o Zeca, mas nunca mais tive contato com ele. Uma pena, né? Mas vida que segue. Um outro caso foi de uma outra colega chamada Maria Toni, que também era uma boa aluna. Eu passava de carro ali pelo lado do Lins, indo para o Grajaú, tanto na ida quanto na volta. E um dia a vi no ponto do ônibus. Eu a reconheci de imediato. Eu sempre fui
bom disso. Mas isso se explica pelo tempo que eu trabalhei em área de RH, de pessoal, né? A gente se acostuma a ver pessoas ali o dia inteiro, ficha para lá, ficha para cá. Então eu me apurei nesse negócio. Mas não deu para me parar, eu segui em frente e fui embora. Um outro dia também havia ali naquela mesma área, mas também não consegui parar o carro, reter o carro para encontrá-la e conversar com ela. Aí, no outro dia, passado lá 1 mês, 2 meses, sei lá, eu vinha de volta já para casa por Vila Isabel. Quando passei ali de frente daquele antigo jardim zoológico, ali onde todo mundo malha, né? Aí eu vi ela, eu a vi no caso, andando lá por dentro. Eu tenho um olho de lince, né, digamos assim. Mas naquele dia não consegui parar para falar com ela. Mas 2, 3 dias naquele mesmo horário, eu falei, puxa, hoje eu vou parar o carro lá perto para ver se eu consigo encontrar a Maria Tonia. Então parei o carro ali entre as 2 pistas que tem lugar para parar e saltei do carro, adentrei lá o jardim, né? E não deu outra. Eu a assisti lá de longe, mas eu esperei ela fazer a curva, porque todo mundo ali, aliás, todo mundo que anda, que nem no Maracanã, faz a volta no Maracanã, né? E ali também a mesma coisa. Aí eu a vi vindo, quando ela aproximou-se de mim, eu a abordei. E falei, você é a Maria Tonia, não é? Ela me olhou espantada. Aí eu falei, olha, nós estudamos lá no São Luís Gonzaga, papapá, aquela conversa de sempre, né? E eu me identifiquei. Ela até que aparentou uma certa alegria por ter me reencontrado, né? Então trocamos telefone e tal. E um dia eu liguei para ela, para conversar com ela, de casa no caso, né? E ligando para a casa dela também. Aí começamos a trocar as primeiras palavras, de repente ela disse, olha, eu vou ter que parar aqui, vou ter que parar aqui para resolver um negócio aqui, eu ligo depois para você. Pum, desligou o telefone. Tudo bem, né? É uma coisa natural, a pessoa se vê ocupada de ligar, cortar uma conversa para depois ligar de novo para outra pessoa. Mas isso não se deu, nunca mais ela ligou. Eu também nunca mais liguei para ela, porque eu acho isso o fim da picada, né? Dentre outras coisas, né? Falta de consideração principalmente. E então, é engraçado, porque a gente faz tenta fazer aquele vínculo, né, de reencontro, no entanto a recíproca não é verdadeira. Aí eu até que tinha sugerido com esses 3 de nós, cada um de nós, reencontrar colegas para tentar fazer um evento, para reencontrar o máximo de gente que nós pudéssemos. Mas infelizmente não consegui. Eu também tenho outros mais 3 pessoas que eu reencontrei, mas assim de forma rápida. Uma outra hora qualquer, de repente eu crio um outro tópico para falar a respeito. Acho que por hoje já deu para mim preencher quase os 15 minutos que eu não estou tendo o domínio do tempo que eu estou gastando aqui nessa transmissão. Mas eu penso que já está de bom tamanho, então eu vou agradecendo mais uma vez a vocês pela atenção que me dispensaram e pedindo também mais uma vez que quem puder repassar isso para os seus colegas, seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, eu agradeceria bastante. Tá bom? Até a próxima, minha gente.